Lucas 22, a partir do 54, irmãos. Desculpem. Amém. Vamos lá, do 54 ao 62. Diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Coloquem-se em pé para que nós possamos orar, por favor. Senhor, que os nossos corações estejam abertos e voltados para a Tua palavra nessa noite, que a Tua mensagem venha a nos trazer correção, direção, que nós possamos despertar, Senhor, que haja um despertar em nosso meio, que haja um avivamento em nossas vidas, a começar por mim, Teu servo, mas peço que alcance cada um que está aqui nessa igreja, assim como aqueles que assistem essa mensagem. Que em nome de Jesus não haja barreiras entre a Tua mensagem e o coração de quem está ouvindo, Pai. Que o Senhor esteja trabalhando, operando em nossas vidas, e que o Seu nome venha a ser glorificado. Nós damos graças a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Já pensaram por que as pessoas fracassam? E quando eu quero falar de fracasso, eu não quero partir para um lado financeiro. Não é isso que eu quero fazer. Fracassei, minha empresa quebrou. Não estou falando disso. Não vou falar disso. Mas os fatores que levam ao fracasso, ou que faz com que uma pessoa possa se sentir fracassada, ou o que determina que alguém seja fracassado. Eu já preguei esse texto 2 vezes em outras ocasiões, falando sobre o fracasso de um modo geral. Mas hoje eu não vou abrir esse leque do fracasso de um modo geral, em diversas áreas. Eu quero falar sobre o fracasso em uma área específica de nossa vida. Talvez a mais importante de todas, que é o fracasso da área espiritual. Toda decadência do homem começa quando ele fracassa espiritualmente. Mas ele se deu bem na vida financeira, está muito bem. Fracassou quando a sua vida espiritual caiu. Fracassou quando a sua vida espiritual foi para o chão. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Muitas pessoas podem achar que o resultado do fracasso é a nossa passividade, é aquele que não faz nada, aquele que dorme até tarde, aquele que foge dos desafios, foge dos confrontos, mas não. Pedro não fugia dos desafios, Pedro não fugia dos confrontos, Pedro não era um homem passivo, pelo contrário. Mas Pedro fracassou, e o seu fracasso foi na área espiritual. Seu fracasso foi numa área que muitos de nós fracassamos. Muitos aqui, essa noite, estão fracassados. Muitos que assistem essa mensagem estão fracassados. Mas não tem mais. Nós vamos falar sobre as desculpas, porque é a primeira situação, é a reação de defesa, é o start. Mas sabe o que é? Não é saber o que é. Até porque eu não tenho que saber o que é.
Você finge que engana o pastor finge que acredita. Mas depois da morte vem o juízo. E aí vai estar na sua frente aquele que você não vai enganar. Vai estar na sua frente aquele que as suas desculpas não vão servir para nada. Vai estar na sua frente aquele que você pode chorar, se lamentar. E que por mais que o amor dele seja infinito, ele é justo. E a justiça será feita. Então não terá outro caminho, outra forma, a não ser enfrentar o juízo daquele que é justo. As suas desculpas servem para você. Eu sempre dei desculpas também. Só servem para mim. E para quem quisesse acreditar. Pedro errou alguns passos, alguns pontos específicos. Estou falando de um homem que andava com Cristo. E ele errou alguns pontos específicos. Ele deixou ser dominado pela sua autossuficiência. Pedro era um homem autossuficiente. Ele se achava. Versículo 31 diz assim, olha, volta para mim no 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como um trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres, confirma os teus irmãos, ou ajuda os teus irmãos, apoia os teus irmãos. E ele disse, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Jesus tinha acabado de falar, o diabo está te pedindo. Você não é convertido. Ele acabou de dizer no versículo 32, quando você se converter, Pedro, você fala com seus irmãos, você ajuda eles. E qual foi a reação dele? No versículo 33, Senhor, eu estou pronto, sou o cara, eu sei fazer, eu sei pregar, eu sei tocar, eu oro bonito, eu sou eloquente, Senhor. Dá para entender? Eu sou crente há 30 anos, Senhor. Eu nasci na igreja, Senhor. Eu tenho histórias da igreja de coisas que aconteceram lá atrás, Senhor. Eu vivi coisas, eu participei de libertações, vi pessoas sendo expulsas, demônios sendo expulsos de pessoas. Tá. Mas agora você não passa de um fracassado espiritual. Essa é a verdade. Você está buscando a glória lá atrás, aquilo que você viveu lá atrás, mas aquilo ficou lá no seu primeiro amor. Algo que você não tem mais. Algo que você não vive mais. E está se achando o crente. Porque segue algumas condutas morais. Como você pode falar isso, pastor? Algumas condutas morais. Se você vasculhar no fundo da tua vida, você vai saber que nem todas as condutas morais você segue. Pedro era um dos pilares apostólicos do cristianismo e sucumbiu ao negligenciar a palavra e os ensinamentos do Senhor Jesus. Pedro achou que só porque ele andava com Cristo, ele era um crente verdadeiro. Quando o Senhor Jesus diz assim, Pedro, Satanás vos pediu para se andar como trigo, esse se andar quer dizer assim, olha, ele vai te pegar, e ele vai te pegar no seu ponto fraco. Ele vai te pegar de um jeito que você vai achar que está voando por cima da carne seca, mas na verdade você é a carniça, destruída ali. Essa é a realidade. Jesus, ele abre o jogo para Pedro. Essa é a sua situação, Pedro. Você andou comigo por 3 anos e meio, e você ainda não é um convertido. Vale lembrar que no começo do ministério, Jesus envia os 12, depois envia os 70. Pedro faz parte desses 12, faz parte desses 70. Pedro havia expulsado demônios, Pedro havia curado enfermos, Pedro havia evangelizado, anunciado sobre o reino de Deus, sobre a vinda do Messias, só que não era convertido. O fato de você fazer a obra de Deus não quer dizer que a sua vida espiritual esteja lá em cima. Às vezes nem convertido você é. Às vezes a sua vida espiritual está seca, como uma árvore que não tem nem folha. Significa que
Quando ele diz isso, significa que Satanás iria investir ferozmente, de forma certeira, no ponto fraco dele, no ponto fraco de Pedro. Satanás, ele sabe qual é o seu ponto fraco, ele sabe qual é o seu erro, ele sabe que você tropeça, ele sabe onde você escorrega, e quando ele te ataca, é ali que ele te ataca. Porque quando você começa a definhar espiritualmente, ainda que ache que está com alguma moral espiritual, você está cego. E uma das características do diabo é cegar o entendimento das pessoas. A Bíblia diz que ele vem para cegar o entendimento. E nós achamos assim, não, eu estou bem, eu sou crente, eu estou indo bem, eu estou aqui, eu estou no culto hoje, eu estou na igreja hoje. Entenda uma coisa, estar na igreja não quer dizer que você está em Cristo. Mas estar em Cristo faz com que você esteja na igreja verdadeiramente. Verdadeiramente. Você não vai para a igreja por ir, você vai para a igreja porque você tem um único objetivo: cultuar a Deus, buscar a Deus, se encher de Deus. Quando o Senhor Jesus fala, olha, você não está pronto, você não é convertido. Pedro errou, ele negligenciou, ele ficou exposto. Nós ficamos expostos quando não oramos. Nós ficamos expostos quando não jejuamos. Nós ficamos expostos quando não aplicamos a palavra de Deus em nossa vida. Porque uma coisa é você ler a palavra de Deus de uma forma carnal. Ah, olha, a palavra de Deus. Vale lembrar que o diabo conhece a palavra de Deus inteira. Uma coisa é você ler a palavra de Deus de forma carnal. Outra coisa é você ler a palavra de Deus cheio da presença dele. Porque não são palavras vazias, são palavras cheias de unção e poder, que aí vem para transformar a tua vida, aí vem para te trazer mudança, aí vem para te trazer entendimento, vem para você entender, entendi o que o pastor quis dizer, entendi, e eu sei agora, pela revelação que Deus me dá, pelo entendimento que o Espírito Santo traz na minha vida, como é que eu posso aplicar isso na minha vida. E aí você não quer negligenciar aquilo porque você está cheio de Deus. Você sabe que aquilo que você precisa fazer é aquilo que você tem que viver. Nós não podemos estar na igreja. Nós temos que ser igreja, viver igreja. Eu não posso estar indo na igreja por religiosidade. Hoje dá para eu ir. Deixa eu ver. Olha, se tivesse passado 5 minutos eu tinha uma desculpa para dar para o pastor. Mas como não passou, eu vou, vai na igreja hoje. É assim que nós fazemos. Nós somos turistas na igreja. E a igreja Betel está vivendo exatamente esse momento. Um momento de turismo. Turismo. De repente começou a aparecer uns buracos nos bancos aqui, uns buracos ali, umas falhas ali. Eu falei, será que o pessoal foi para outra igreja? Porque se foi, amém, pelo menos está cultuando e ouvindo a palavra. E eu começo a ver, e aí, tá tudo bem, tá tudo bem? Não, sabe o que é? Não deu para ir. Ah, não deu para ir, não deu para ir, não deu para ir, não deu para ir, não deu. Então nós estamos como turistas na igreja. Dá para entender? Cultuar a Deus não é mais importante? Ou nós não sabemos o que é cultuar a Deus? O que é prestar culto a Deus? O que é estar derramado aos pés de Deus? O que é estar nos enchendo de Deus? Qual outro momento da semana, além de quarta-feira, que ninguém vem, que você estaria derramado aos pés de Deus? Qual outro momento na semana que você estaria focado no Senhor? Se é que você está tendo uma vida cheia da presença de Deus. Pedro, ele se achava pronto. Eu sou o cara, eu posso. Pedro caiu diante da sua soberba. O Satanás avançou e tentou destruir Pedro através da soberba, do orgulho. Mas existem pessoas que caem na soberba, na preguiça, na inveja, na raiva, na falta de perdão. Irmãos, ou eu sou carnal ou eu sou espiritual. Dá para entender? Diga amém. Ou eu sou carnal ou eu sou espiritual. Se eu sou espiritual, eu crucifico a minha carne.
Quando eu crucifico a minha carne, eu crucifico as desculpas, eu crucifico o meu pecado, eu crucifico os desejos que a minha carne tem. Então, quando a tentação bate e eu sou espiritual, eu sei que eu tenho que crucificar, e eu estou forte para isso, porque a Bíblia diz que o Senhor nos dá recursos para resistir ao pecado. Agora, se eu sou carnal, eu invento desculpa para as coisas. Desculpa para tudo e vou vivendo uma vida carnal. Sou crente, vou na igreja, sou batizado, já vivi um passado glorioso. Hoje eu prefiro ficar aqui. Vou falar sobre isso também. Se a nossa igreja não despertar, estou falando dessa igreja, não estou falando da igreja de Jesus Cristo, mas serve para a igreja de Jesus Cristo. Se a nossa igreja não despertar, nós vamos definhar. E eu falo isso com todo o amor do mundo. É duro, mas é todo o amor do mundo. Se nós não despertarmos, não vai existir por muito tempo uma igreja Betel. Essa não. Eu nunca vou deixar de ser pastor. Abro na garagem de casa. Vou como dá. Mas se nós não despertarmos, deixará de existir uma igreja. Não vou trazer aqui uma mensagem para você ficar sorrindo. Não sou aquele cara que stand-up comedy, eu não sou esse tipo de pessoa. Não estou aqui para brincar. Sei o preço que ele pagou por mim. Sei quando ele me corrige, e alguns dias atrás ele me corrigiu, deu testemunho disso aqui. Ainda que me fosse vergonha, me senti envergonhado, mas falei, para a glória dele. Se o nome dele tiver que ser glorificado assim, amém. Só que nós não estamos vivendo como crentes verdadeiros vivem. A igreja primitiva arriscava a sua vida para assistir um culto. Eles saíam para assistir um culto e pensavam, pode ser que nós não voltamos para casa hoje. Pode ser que a gente morre hoje, no meio do culto, no fim do culto, antes do culto. Mas eu preciso assistir o culto. Eu preciso cultuar esse Deus que morreu na cruz por mim. E a igreja contemporânea? Se der, eu vou lá te ver, Jesus. Se der, eu apareço. Sabe o que é? Ai, aquela dorzinha de cabeça. Pedro teve um outro erro, muito sério. Nesse mesmo contexto, nesse mesmo dia, ele menosprezou a oração. Uma das coisas mais importantes da vida de um cristão. Ele menosprezou isso. Olha só, versículo 40. Traz água para mim. Versículo 40 diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, olha para mim aqui. Jesus disse: orem para que sejam ricos. Jesus disse: orem para que vocês tenham vitória. Jesus disse: orem para que vocês tenham mansões e carros importados. Jesus disse isso. Jesus disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Nós somos tentados até mesmo a faltar à igreja. Somos tentados até mesmo a buscar qualquer outra diversão, qualquer outro entretenimento, para não ir na igreja. Tudo que eu estou falando para você, pode ter certeza, eu preguei para mim antes de vir aqui. Dói tanto em você como doeu em mim. Eu espero que doa do fundo do coração mesmo. No versículo 45, olha só o que acontece. Levantando-se da oração, Jesus, obrigado, irmão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou os discípulos como? Dormindo. Um retrato perfeito, Full HD da igreja Betel. Uma igreja que dorme. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta. Porque nós estamos dormindo. Literalmente. Nossa área espiritual chega a roncar de tão profundo sono que nós estamos vivendo. O Evangelho de Marcos, quando retrata esse assunto, ele diz assim: voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Jesus vai direto a Pedro, e ele fala assim: Simão, tu dormes, não pudesses vigiar nem uma hora.
Pedro, 1 hora só, 60 minutos era para você ter orado, e você não orou. Queridos, nós não oramos. Quer um exemplo disso? Olha quantas pessoas vêm no culto de amanhã de oração, não é? Está aqui, o pessoalzinho que vem aqui, ó. Não ora. As pessoas arrumam desculpa para não ir na oração. Aí sabe o que é, pastor? Não deu para ir por causa disso. Ah, pastor, não deu para ir por causa disso. Não deu. É contigo, não é comigo. Eu estou aqui orando. Aí sabe o que é? Aqui é que aconteceu isso. Pastor, eu não fui, mas eu passei esse mesmo tempo em casa com os joelhos dobrados orando. Aí eu falo, aí sim. Não deu para ir porque precisou ficar em casa, mas também não orou em casa. E aí vem a chuva. E aí vem o vento forte. E aí vem a tempestade. E aí vem a correnteza. E sabe o que acontece? Destrói a tua casa porque ela está feita na areia. E aí você fala, por que Deus? Por quê? Porque você negligenciou algo fundamental na vida de um cristão. A oração. Você não está tendo uma vida de oração. Pedro, eu já disse, um dos pilares apostólicos do cristianismo. A Igreja Católica tem Pedro como o primeiro o Papa, embora seja uma visão completamente errada. Mas um dos pilares. Pedro, depois de convertido, eu disse no último culto, ele passa, Atos capítulo 5, diz que por onde ele andava, os leitos eram colocados na rua, para que a sombra dele, ao passar, passasse pela pessoa e a pessoa fosse curada. Pedro sobe a porta do templo Formosa, ele olha para aquele coxo e fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro tinha tudo naquele momento. Ele tinha Cristo, ele tinha o Espírito Santo, ele transbordava disso, e ele fala, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E nós somos uma igreja que não tem isso. Nós não temos isso. Porque nós não queremos pagar esse preço de viver isso. Põe o louvor aí, fica. Worship lá, aquela. E tem uma vida completamente morta espiritualmente. Faz isso para que o mundo veja. Mas a vida de oração não tem. Em casa, trata a mulher que nem um animal. Desonra o marido. Maltrata os filhos. Passa o irmão para trás. Se apressa em falar mal, mas não ora a favor. Sabe o que é isso? É falta de uma vida de oração. Quando nós temos uma vida de oração, irmãos, nós temos acesso ao trono de Deus, irmãos. Sabe o que é acesso ao trono de Deus? É a vida de oração. Sabe, é através da oração que batalhas são travadas sem a gente sair do nosso quarto, queridos. Nós travamos batalhas de joelhos e melhor, nós vencemos, nós sentimos o sabor da vitória através de oração. É através de oração que correntes são quebradas, é através de oração que relacionamentos são restaurados, é através de oração que vidas são transformadas, é através de oração que as coisas se movem, as coisas acontecem, curas, tudo. Mas nós não queremos pagar esse preço. Nós queremos ir numa igreja onde, aquele pastor cura, então eu vou naquela igreja que cura, já estou curado. Agora eu vou naquela igreja que tem um pastor que profetiza, já estou profetizado. Agora eu vou na igreja, queremos isso. Jesus vai voltar, em nome de Jesus, ele vai mesmo, porque eu creio. E vai ficar um monte de crente procurando o pastor, porque nunca viveu uma vida de oração e ficar ovelha perdida. E vai chegar o dia de encontrar o justo juiz. E as suas desculpas, as nossas, não servirão para nada. Pedro fracassou porque ele não orou. E aí você se pergunta no seu coração, será que eu estou orando o que eu deveria orar? Será que eu estou orando como eu deveria orar? Será que eu estou buscando Deus ou algo de Deus? Dá para entender? Pedro, ele foi envolvido por uma emoção puramente humana. Pedro era um homem
que era movido pela emoção. Quando Jesus fala isso para ele, ele fala: não, eu estou pronto. Soberbo, orgulho. Quando Jesus é preso, ele saca a espada sem pensar e corta a orelha do guarda. Emoção. Quando Pedro vai lá e começa a negar Cristo, emoção. Ele mente por uma questão de emoção. Olha o 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, ou seja, olhando para ele, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não te conheço. Emoção. Quantas vezes nós mentimos para escapar de um confronto ou de uma pergunta? O pastor vai lá: meu irmão, minha irmã, tudo bem, você não foi no culto? Então, sabe o que é, pastor? Então, pastor, e aí, o pastor fala: amém, tudo bem, glória a Deus, tá? A sua desculpa, se é desculpa ou não, se foi mentira ou não, mostra como está a sua vida de oração. Quando nós oramos, nós não queremos viver de outra forma que não seja na verdade. Quando nós oramos, o caráter de Cristo floresce em nós. Quando nós oramos. Quando nós não oramos, quando nós não temos vida de oração, o homem carnal assume o controle. E nós vivemos toda a carnalidade que o nosso corpo deseja. Vivemos de forma dissoluta, como aquela passagem do filho pródigo. E vamos vivendo, e vamos vivendo, e vamos vivendo, como homens carnais que somos. Mas quando oramos, quando nós deixamos a emoção de lado, quando nós buscamos nos encher de Deus, quando nós buscamos o agir do Espírito Santo na nossa vida, a mudança é outra. O comportamento é outro, o desejo é outro, o sentimento é outro. Nós devemos ter equilíbrio, nós devemos ser sóbrios. Quando Paulo manda a carta a Timóteo e quando Paulo manda a carta a Tito, que são chamadas de epístolas pastorais, ele escreve para os pastores da igreja, ele fala assim: sede sóbrios, tem equilíbrio. Sabe, você não vai conseguir viver de uma forma emotiva, emocional, você não vai funcionar. Você tem que ter sobriedade, você tem que ter equilíbrio, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter plena consciência. O mover do Espírito Santo não acontece de forma descontrolada. Estou embriagado pelo Espírito Santo. Para com isso. Para com isso. O Espírito Santo não vem para trazer descontrole. Ele traz clareza. O Espírito Santo nos traz poder. O Espírito Santo nos ensina a agir de uma forma que agrada a Cristo. O Espírito Santo nos conduz para a verdade. Nós agimos de forma errada. Nós agimos por impulso. Nós temos que estar centrados no Senhor. O que é que a palavra diz sobre esse assunto? Diz isso. É isso que eu vou aplicar. A minha carne gosta disso? Não. Não importa se ela não gosta. É isso que agrada o Senhor. Isso é ser conduzido pelo Espírito Santo, com razão. Sabe o que é? Eu senti no Espírito Santo naquele momento e eu, por impulso, eu fiz aquilo. Não deu certo porque não era vontade de Deus. Então o Espírito Santo te conduziu a fazer alguma coisa que não deu certo porque não era vontade de Deus. Né? Já ouvi isso. Eu já vi gente girando um manto, tropeçando no vaso e caindo. Falando: nossa, o Espírito Santo não viu o vaso. Né? Estava pelo Espírito Santo, não é verdade? Eu já vi gente sendo guiada pelo Espírito Santo e abrindo o olho para desviar da coluna, para não bater na coluna. Mas você estava sendo guiado pelo Espírito Santo, precisava conferir se a coluna estava ali? Dá para entender o que é ir para a moção? Talvez o pastor que veio ontem pregar aqui, ele falou assim: vocês podem dizer amém? Não sei se vocês perceberam isso, né? Quiseram, né? Não sei. E ele ficou com aquela expectativa de: quer dizer amém? Diga. Não quer dizer amém? Não diga.
Mas seja sóbrio, tenha certeza do que está entendendo. Sabe, que a palavra de Deus seja colocada no teu coração. E que você, quando venha para o culto, você fala: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. O que eu preciso e o que eu não preciso ouvir. Para que me incentive ou para que me corrija. Porque às vezes está andando uma vida completamente errada e achando o crentão. E você não é o crentão. Está que nem Pedro, completamente soberbo. E vai cair. E vai precisar cair para entender, porque você não quer prestar atenção na palavra. Porque o pastor tem que pedir: fique em pé para orar, porque senão, orar sentado, o cara fica assim, ó. O pastor orando, o cara fica celular. Aí eu falo: meu Deus, vem prestar culto a Deus e não consegue orar ao Deus durante o culto. Onde vai parar isso? Nós falamos tanto de avivamento, não é? Que haja um avivamento. Cadê o nosso avivamento? Cadê aqui, ó, o meu avivamento? A minha mudança, o irmão do meu lado, o irmão da minha frente. Queremos ver o avivamento, mas não queremos ser avivados. Queremos ver a transformação, mas não queremos ser transformados. Outro ponto ruim de Pedro, que o levou a uma derrota espiritual, foi se juntar no meio daquele povo. Pedro se envolveu com pessoas que ele não tinha que se envolver. E sabe qual é um dos grandes problemas do cristão? É achar que ele tem que se envolver com pessoas que ele não deveria se envolver. É sentar na roda dos escarnecedores. É achar que eu vou lá no meio daquela muvuca, eu vou lá naquela roda de pagode, porque eu vou ser luz do mundo lá. Não, você vai ser corrompido. Você vai se tornar um deles. E vai continuar se achando crente ainda. E essa é a verdade. Não, porque eu posso conversar com a galera do futebol, eu posso ter aquele grupo no WhatsApp que o pessoal manda pornografia, que não tem problema. Eu sou luz do mundo, eu falo para todo mundo que eu não olho. Se você fosse luz do mundo, você tinha saído desse grupo. Tinha saído desse grupo. Não vivia isso. Porque eles iam entender, ó, esse não gosta. Uma vez eu fazia parte de um grupo, de uma academia que eu treinava. E eles começaram a mandar. E eu saí do grupo. Eles me colocaram de volta do grupo e falaram assim: olha, estamos montando um outro grupo da academia, onde esse grupo você não está participando, que lá a gente vai mandar. Aqui você pode ficar, que vai ter os assuntos da academia. Mas nem todo mundo se sujeita a isso. Porque eu quero ser aceito. Nós buscamos aceitação. Nós buscamos estar envolvido com pessoas. No versículo 55 fala assim: olha, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Nós tomamos lugar junto, no mesmo lugar que as pessoas do mundo. Tem crente que é assim, ó, aqui eu tô com a galera do mundo, aqui eu posso falar palavrão. Aqui eu posso viver, falar besteira, aqui eu posso mentir, aqui eu posso contar piada. Aqui é legal fazer isso. Aqui eu posso, porque eu tô com a galera. Né? A menina que quer namorar o cara do mundo, né? O Zé Droguinha, o Noinha, vamos namorar o Noinha, vamos namorar o Zé Droguinha. Não, pastor, sabe o que é? É para trazer para Cristo. Mentira. É a mentira que conta para se enganar. Porque daqui a pouco tá lá, junto com o Zé Droguinha. Isso não te acabar sendo preso com ele. Que é como já vi muitos casos desses. Montar na garupinha da moto, porque montar na garupinha da moto, sair empinando, postar vídeo e achar bonito. E onde vai parar? Na cadeia. E aí fala: não, eu queria trazer para Cristo. A Bíblia fala que nós não temos que nos misturar com isso. Temos que namorar cristão. Casar com cristão. Mas eu não encontrei ninguém na igreja. Procure em outra, não no mundo. Porque depois não pode reclamar. Ai, que preconceito. Não é preconceito, é a ordem de Deus. E a ordem dele é soberana. Se você não quer viver isso, você não está obedecendo os preceitos do Senhor. O Salmo 1 é muito claro. Eu já preguei sobre o Salmo 1.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Pois são como árvores plantadas junto a ribeiras de águas, dão seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Essa é a vida e a conduta de um cristão. Ah, mas você não se mistura. Não me misturo mesmo. E ponto final. Paulo fala assim: persuado eu a Deus ou aos homens? Eu estou aqui para agradar a Deus ou aos homens? Porque se eu estiver aqui para agradar os homens, Gálatas 1:10, então eu não sou servo de Deus. Você serve a quem, querido? Serve a quem com essa vida espiritual morta? Consegue entender o que eu quero dizer? Diga amém. Diga um glória a Deus. Pedro, ele foi arrancado desse poço do fracasso. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Essa mesma misericórdia Ele está tendo com nós agora. Senão você não estaria ouvindo essa mensagem. Ele, no meio do sofrimento, Jesus olhou para Pedro. Olha o versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos de Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ali Pedro entendeu o que era seguir a Cristo. Ali Pedro entendeu que ele dependia de Cristo e não dele. Ali Pedro entendeu que ele tinha que estar 100% em Cristo, e não com um pé na igreja e um pé no mundo. Cristo não disse uma palavra para Pedro. Cristo olhou para Pedro. Eu acho que aquele filme Paixão de Cristo retrata isso de uma forma muito linda, muito clara, muito perfeita. Eu acho que não tem como eu ler isso aqui e não lembrar daquele trecho. Quando Pedro cai de frente com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus só olha. Ali, Cristo tem um olhar de misericórdia para ele. Ele tem misericórdia de nós. Por isso nós estamos aqui hoje. Para entender que a nossa vida espiritual está definhando. Para entender que a nossa soberba, que o nosso lado carnal não pode estar acima da nossa vida espiritual. Para entender que nós não oramos como devemos. Para entender que nós não cultuamos a Deus como Ele merece. Como Deus digno que é. Nós cultuamos Ele de qualquer forma. Tem um pastor que eu gosto muito, e ele sempre faz uma comparação assim de se colocar no lugar de Deus. Se você fosse Deus, e aí, o que você faria com você? Da forma que você cultua Ele? Dá para entender a pergunta? Se eu fosse Deus, eu dizimaria eu. Caiu um raio em mim. Dá para entender o que eu quero dizer? E você? O que você faria? O que Deus faria? O que Deus faria se Ele olhasse para uma igreja durante um culto, que nós estamos aqui para cultuar Deus? Se Ele olhasse para uma igreja e encontrasse numa igreja com 70 pessoas, 5 dormindo, como acontece com frequência aqui. Eu vou cultuar aquele que se fez carne, que morreu na cruz por mim, que se entregou por mim, e eu durmo na frente dele. Deus é bom ou não é bom? Porque o que nós merecíamos? Tem gente que fala assim: é legal no Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus aparecia nuvem de fogo, maná caindo do céu. Deus fazia tudo isso, era bonito. Só que o juízo de Deus era assim, na hora também. Eu estava conversando com o Gabriel esses dias. Falei: se Deus aplicasse em nós o mesmo benefício, o mesmo juízo que era aplicado no Antigo Testamento, estaríamos mortos. Estaríamos mortos. Entendeu? Aquela passagem de Naamã, a gente sempre fala muito até Naamã, né? Que Naamã depois volta para casa, né? O moço de Naamã que atende Naamã, o moço de Eliseu que atende Naamã, né? Quando Naamã vai embora,
O moço fala assim, pô, mas Naamã queria dar tanta coisa para Eliseu não quis, eu vou lá buscar essas coisas para mim. Aí ele corre atrás de Naamã e fala, o senhor não quer dar um pouquinho dessas coisas aí, porque o homem de Deus lá pensou bem, ele vai querer. Naamã, todo o coração deu ali as joias, sei lá, as coisas. E Geazi volta todo feliz para casa com todas as coisas na mão. O juízo de Deus foi instantâneo. Geazi falou assim, olha, toda doença que estava nele, toda lepra que estava nele, vai cair sobre você agora e sua família. Você quer ver o maná cair do céu, mas não quer o juízo. Não é? Imagina se Deus agisse assim. Mas no meio de tudo isso eu tenho uma boa notícia para nós. Os olhos do Senhor estão voltados para nós. Ele nos ama, Ele não morreu na cruz por acaso. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Para nos corrigir. Para nos colocar no caminho certo. E Ele olha por nós. Salmo 33 diz assim, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrares a alma da morte. No tempo da fome, conservar-lhes a vida. O próprio Pedro, em sua primeira carta, ele diz assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Queridos, Deus é um Deus de misericórdia. Nós falamos esses dias que a misericórdia dele renova cada manhã. Talvez esse seja um problema. Deus ser bonzinho demais. Porque nós aproveitamos dessa bondade de Deus. Nós aproveitamos muito. Vivemos a nossa vida espiritual achando que nós somos os crentes. Irmãos, acreditem, nós não somos. Nós não somos. Eu sei que muitos aqui vão voltar para a igreja daqui 4 ou 5 semanas. Mas pelo menos que vocês reflitam essas 4 ou 5 semanas, né, entre um passeio e outro, sobre a importância disso. Porque isso é uma coisa... Essa igreja, ela está vazia espiritualmente. Porque nós estamos fazendo a obra de Deus de forma relaxada. Porque existe um esfriamento espiritual na nossa vida. E nós estamos muito longe do primeiro amor. Estamos muito longe do primeiro amor. Na primeira carta, Apocalipse, ele fala, vocês têm tudo, vocês fazem tudo, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Que vocês não estão longe do primeiro amor. E ele fala, se arrependam, porque eu vou vir até vocês. Se arrependam e voltem para o primeiro amor. Se nós nos esforçássemos para estar cultuando a Deus, que nem nós nos esforçamos para ir num cinema, para ir comer um lanche, para fazer algum programa, essa igreja não caberia cadeiras. Não é? Nós estamos substituindo a presença de Deus por qualquer outro compromisso. Por qualquer outro compromisso, qualquer coisinha. Funciona assim, ó. Primeiramente, você arruma uma desculpa para você. Eu não vou por que disso? Ótima desculpa. Já estou convencido da minha desculpa. Agora eu vou tentar convencer os outros da minha desculpa. E aí, sai por aí, tentando convencer os outros para justificar ou para negar o esfriamento que você está tendo, que você vive. Nós, muitas vezes, usamos desculpa para não realizar a obra de Deus. E isso é uma coisa muito triste. Sabe o que é, pastor? Eu não quero me envolver na obra de Deus, porque eu já me envolvi, eu fiquei muito ferido. Sabe, tadinho de mim, pastor, porque tramaram contra mim. E então eu não quero me envolver mais na obra de Deus. Eu prefiro ficar sentadinho. Querido, essa é a desculpa que você usou para você se convencer. Mas que eu vou dizer, não vai colar para Deus. Tá bom? Porque quando você está em Cristo,
A obra de Deus acontece de forma natural na sua vida. Quando você vive em Cristo, quando você quer Cristo, quando você anseia por Cristo, quando você deseja Cristo, as obras de Deus são frutos que acontecem naturalmente. Se você está uma árvore seca, sem galhos, sem flores e que não dá fruta há muito tempo, não é porque você foi ferido. É porque você esfriou espiritualmente e acha que está bom ali. Jesus certa vez passou por uma figueira. E de longe ele viu ela com folhas bonitas, vistosa. E ele chegou até a figueira. E aquela figueira, que se achava tal, vamos dizer assim, porque ela era bonita, que chamava a atenção, chamava os olhos das pessoas. Aquela figueira, Jesus olha para ela e não encontra um fruto nela. Sabe o que Jesus faz com aquela figueira? Ele amaldiçoa ela. Ele seca ela. E não resta outra coisa para aquela figueira, a não ser jogada no fogo, a não servir como lenha. Esse negócio de não gosto de me envolver, fazer a obra de Deus não quer dizer estar no ministério. Quer dizer ide, quer dizer evangelizar, quer dizer falar de Deus, quer dizer ensinar, quer dizer fazer qualquer coisa, queridos. Quer dizer colaborar com a obra. Romanos 12 fala, quem tem um dom de colaborar, de ofertar, que oferte. Algumas pessoas Deus abençoou financeiramente e deu esse dom e essa pessoa colabora, ela oferta espontaneamente, de coração. Essa é a colaboração dele para a obra. Mas não são todos assim. Então não justifica estarmos parados, estagnados, secos. Porque eu tenho uma tristeza, um ressentimento. O seu ressentimento te levará para o inferno, para mais nenhum lugar. Tiago fala, através da minha fé eu mostrarei as obras. Que obra você tem? Eu não estou falando de ministério, estou falando obra de Deus. Quando você foi orar pelo seu vizinho, quando você foi na casa daquele tio seu que não é convertido, falar de Deus para ele. Quando você perdeu 5 minutos para falar com teu filho da Bíblia, da palavra de Deus. Quando que você buscou participar de um culto de oração, de uma escola bíblica dominical? No OPS. Eu tenho outros compromissos, outras prioridades. Queridos, vou falar uma coisa aqui, de novo. Eu disse semana passada que um dia eu fui questionar Deus por causa de um problema que eu tive. É recente, vocês sabem disso já. E Deus falou para mim, se você me buscasse como você busca cura, as coisas seriam diferentes. Deus falou isso para mim. Numa oração de segunda-feira, aqui. Se você me buscasse como você fica buscando outras coisas, seriam diferentes. Para mim foi um tapa na cara, foi uma coisa assim. E eu entendi o que ele quis dizer. Eu mudei a minha rotina do dia. Eu mudei a minha rotina. Eu já orava, eu já lia, eu já estudava. Eu mudei de novo a minha rotina, de uma forma mais radical, para que eu pudesse ter mais tempo de leitura, mais tempo de oração. Porque era isso que Deus queria. Porque espiritualmente eu estava definhando. E eu estava achando que eu era o crente. Dá para entender? Eu vinha no culto domingo, estudava para o culto domingo, orava para o culto de domingo. Eu vinha no culto de quarta, estudava, orava para o culto de quarta. Eu lia livros, eu fazia tudo isso. E eu estava achando o crente. E Deus falou assim, você não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Você acha que está me buscando? Você não está me buscando. Dá para entender? E aí nós vamos para a igreja alguma vez, a cada 3 semanas, a cada 4 semanas. E eu sou o crente. Na onde, irmãos? Aqui, nessa igreja, tinha uma terrível mania que eu até hoje não gosto. Chegava de quarta-feira, tinha mais gente arrumando, se preparando para um bazar do que no culto. Ou no domingo, tinha mais gente ensaiando para a música do que no culto. Né? 200 Martas lá, 5 Marias aqui. E o Senhor Jesus fala, quem que pegou a melhor parte? É melhor arrumar algum evento, organizar alguma coisa ou cultuar Deus? O que é que Deus quer?
Eu tive que cortar, falei, não tem mais organização de nenhum evento em dia de culto, não tem mais nenhum ensaio em dia de culto, não tem mais nada que confronte o culto, para que nós possamos estar no culto. Sabe o que aconteceu? As pessoas que viram a organização não vinham no culto. Igreja, o que é que está acontecendo, igreja? Para ir organizar e dobrar a roupa, vem de quarta-feira para assistir um culto, para cultuar a Deus. O que é que está acontecendo com a nossa igreja? Eu não entendo. Do fundo do meu coração, eu não entendo. O fracasso na nossa vida, o fracasso espiritual, queridos, ele não acontece da noite para o dia. Ele acontece de forma gradativa. Nós vamos relaxando aqui, nós vamos relaxando ali, nós vamos relaxando ali, e quando vê, nós estamos na igreja, mas não estamos mais em Cristo. Não estamos mais. Nós não sentimos aquele prazer de estar na presença dEle. Nós só vamos. Isso é sério, nós precisamos despertar. Você tem que olhar para dentro de você e falar assim, olha, eu preciso despertar. Eu preciso mudar minha rotina, eu preciso ter um momento de oração, eu preciso ter um momento de Bíblia, um momento de empenho, de buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Faz quanto tempo que você não tem uma experiência com Deus? Faz quanto tempo que você não sente o teu coração queimar como aqueles 2 homens na estrada de Emaús, que quando Cristo falava o coração deles ardia? Faz quanto tempo que você não sente isso? Alguma vez você sentiu isso? Ainda que seja para te chamar a atenção, como foi chamada a minha. E eu vou dizer, eu mudei minha rotina. Eu tive que sacrificar algumas coisas, mas tem sido maravilhoso. E eu louvo a Deus por Ele ter me chamado a atenção de uma forma que eu não gostei, porque a carne não gosta disso, assim como eu sei que vocês não estão gostando disso aqui hoje. Mas para mim deu resultado. E eu, do fundo do coração, oro para que vocês dêem resultado. E olha, da mesma forma que é gradativa a nossa decadência, é gradativo o nosso crescimento com Deus. Se você começar a buscar Ele, aplique-se em buscá-lo, mas de forma correta. Se você colocar um compromisso diante de Deus em buscá-lo, busque. Não vai ser assim, eu vou orar hoje, então porque o pastor falou, mas amanhã você não ora. Você fala, eu orei ontem e não senti Deus. Não vai sentir mesmo, querido. Não vai sentir. Tem uma passagem que o Senhor fala assim, Ele chama o seu servo e fala, saia por aí, chame as pessoas para a festa. E ele chega em chamem para a grande ceia que eu tenho preparado. E ele chega em e convida, e ele fala, eu não posso ir porque eu casei. Recusa a grande ceia. Chega em outro e fala, eu não posso ir porque eu comprei juntas de boi e eu quero experimentá-las. E aí chama outro e fala, eu não posso ir porque eu comprei um terreno, eu quero ir lá ver. Nós estamos assim, como essas pessoas. Só que a sequência dessa passagem é que o Senhor fala assim, saia e chame todos os outros. Porque aqueles que recusaram, nunca mais sentarão na minha mesa. Onde você se encaixa nisso? Eu não estou fazendo isso porque eu quero que tenha números na igreja. Acredite você ou não. Eu não estou fazendo isso. Eu quero que a igreja tenha 500 mil, 10 mil, não interessa. Eu não faço isso. Eu me preparo para pregar. Se tiver 2 pessoas, eu prego. Nesse templo novo aqui, que nós viemos para cá, porque encheu lá, esse templo novo aqui, eu preguei para 7 pessoas aqui já. 7. E preguei como eu estou pregando hoje. E vou continuar pregando para quantas tiverem. A questão é, como é que você vai se comportar como servo que você é? Você vai se avaliar e entender que você realmente está frio? Que aquele passeio no shopping de domingo não é mais importante do que estar cultuando a Deus aqui? Vai olhar para a igreja primitiva e vai entender assim, olha,
Eles davam a vida para estar num culto. E eu dou desculpa para não ir. Eles não sabiam se eles seriam presos, iam ser lançados aos leões, se eles iam ser empalados com uma madeira no reto, saindo até a boca, ser cobertos de piche, ser usados como tocha viva. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em cultuar Deus. E nós aqui, talvez nós precisamos ser perseguidos para darmos o devido valor no amor de Cristo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Tenha uma semana cheia de Deus. Aplauda o Senhor e Deus abençoe.